Era meu aniversário de 52 anos, e eu quis algo simples e íntimo. Reservei o salão dos fundos de um café charmoso, onde a luz amarelada das luminárias criava um clima quase nostálgico. A chuva fina batia nos vidros, e o cheiro de bolo de nozes se misturava ao aroma forte do café passado na hora. Amigos de longa data, primos distantes, minha mãe e meu irmão estavam todos ali, cercando-me com sorrisos e lembranças. Enquanto eu conversava com uma amiga da época da faculdade, algo me chamou a atenção. Foi um sussurro bem atrás de mim, quase engolido pelo som ambiente, mas claro o suficiente para me fazer virar o rosto. Enquanto todos estão aqui, disse minha mãe, inclinada em direção ao meu irmão. A frase parou no ar como uma pergunta não respondida. Ele apenas assentiu, os olhos varrendo o salão como se procurasse um canto escondido do mundo. Tentei fingir que não tinha escutado nada, mas o nó que se formou no meu estômago me acompanhou até o final da festa. Havia algo naquela frase que não soava como um pedido trivial ou uma instrução de anfitriã. Era quase um código, uma senha entre dois cúmplices. E foi impossível não notar como, depois disso, eles evitaram se olhar por tempo demais, como se até o silêncio entre eles pudesse ser comprometedor. O bolo foi servido, brindes foram feitos, e eu sorri em todas as fotos, mesmo com a cabeça girando em suposições. Meu irmão saiu logo depois, dizendo que precisava trabalhar cedo. Minha mãe ficou mais um pouco, mas estava inquieta, conferindo o celular como se aguardasse uma confirmação. Quando finalmente se despediu, me deu um beijo na testa e segurou minha mão por alguns segundos além do necessário. Aquilo me incomodou, embora eu não soubesse dizer por quê. Em casa deitei tarde, revirando os acontecimentos do dia. A frase se repetia em minha mente como um eco distante. Enquanto todos estão aqui. O que exatamente precisava acontecer enquanto todos estavam ali? Tentei lembrar a expressão dela, a posição do corpo, o olhar. Havia urgência, talvez até medo. Mas medo de quê? Ou de quem? Pensei em ligar para meu irmão, fazer uma brincadeira, sondar com leveza, mas algo me impediu. Era como se eu já soubesse que não receberia uma resposta direta. E por mais que tentasse racionalizar, não conseguia evitar uma sensação incômoda. Algo estava acontecendo debaixo do meu nariz, e envolvia as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Na manhã seguinte, a lembrança da frase ainda estava viva. Fui tomar café e percebi que a caneca que minha mãe sempre usava estava sobre a pia. Ela não dormia ali havia dias. Seria apenas coincidência? Ou ela teria passado ali rapidamente antes da festa ou depois? A simples ideia me fez derramar o açúcar no balcão. Havia algo fora do lugar, e não era apenas a caneca. Decidi então que não deixaria aquilo em paz. Se havia um segredo escondido naquela frase sussurrada, eu iria descobrir. Nem que para isso eu tivesse que ouvir conversas por trás das portas, revisar fotos, ou fingir desinteresse enquanto cada detalhe me consumia por dentro. Era o início de algo, eu sentia. Mas ainda não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes à festa, tentei retomar minha rotina, mas tudo ao meu redor parecia carregar um duplo sentido. As xícaras no escorredor da pia, as mensagens no grupo da família, até mesmo o som do celular vibrando à noite me pareciam sinais codificados de algo que eu ainda não entendia. Comecei a observar minha mãe e meu irmão com outros olhos, olhos que agora desconfiavam, que buscavam pistas em gestos antes despercebidos. Foi durante um almoço na casa da minha mãe que notei algo sutil, mas revelador. Ela colocou 2 pratos à mesa antes mesmo de saber se eu almoçaria lá. Quando perguntei se alguém viria, ela desconversou, disse que estava acostumada a fazer por hábito. Mas o segundo prato era fundo, do tipo que meu irmão sempre preferiu. Ela nunca fazia isso para qualquer um. Não era hábito, era rotina. Uma rotina que talvez eu desconhecesse. Poucos dias depois, recebi um vídeo da festa feito por uma prima, aquela que grava tudo no celular. Assisti sem muitas expectativas, apenas para matar o tempo. Mas num trecho onde a câmera balança para mostrar o café cheio, algo me chamou a atenção. Em segundo plano, atrás do balcão, minha mãe passa discretamente um envelope para meu irmão. Ele o pega e guarda rapidamente no bolso do paletó, olhando ao redor como se temesse ser flagrado. Voltei o vídeo diversas vezes, pausando no momento exato. A imagem era sutil, mas inconfundível. Aquilo não era um gesto comum entre mãe e filho, não daquela forma, não com aquele cuidado quase clandestino. O que havia naquele envelope? Dinheiro? Fotos? Uma carta? A resposta era um mistério que se tornava cada vez mais urgente dentro de mim. E com ela, um sentimento amargo. Eu estava sendo mantida fora de algo grande. Passei a evitar falar com eles diretamente. Queria observá-los com mais liberdade.
No grupo da família, notei que meu irmão ficou 3 dias sem dar sinais. Quando reapareceu, disse que havia viajado a trabalho. Mas minha mãe, no mesmo período, comentou casualmente que havia tido companhia para o almoço. Coincidência? Comecei a achar que essa palavra não existia mais no nosso vocabulário. Um domingo, resolvi aparecer sem avisar na casa da minha mãe. Levei um bolo, como desculpa para a visita repentina. Quando ela abriu a porta, notei o nervosismo no olhar. Ela sorriu, claro, mas o corpo estava tenso, a casa cheirava a incenso, algo que ela só usava quando queria esconder outros odores. Havia 2 taças de vinho na pia e um casaco masculino pendurado na cadeira. Não precisei perguntar nada, apenas registrei cada detalhe em silêncio. Naquela noite, deitada na cama, não consegui evitar o turbilhão de pensamentos. Por que minha mãe esconderia algo assim de mim? E por que meu irmão estaria envolvido? A ideia de um romance, de algo proibido entre eles, me parecia absurda. Mas então por que tudo me levava para esse caminho? Era como um quebra-cabeça montado às avessas, onde as peças pareciam não se encaixar, mas ao mesmo tempo formavam uma imagem perturbadora. Decidi então que precisava de algo mais concreto. Era hora de ir além da observação. Comecei a planejar uma visita ao café, mas não como cliente. Queria vasculhar os bastidores da festa, falar com quem trabalhou, descobrir se alguém mais viu o envelope. Ouviu algo ou notou atitudes estranhas. Talvez as respostas estivessem lá, entre as xícaras lavadas e os olhares trocados por trás do balcão. Voltei ao café numa tarde chuvosa, alguns dias depois da festa. Disse à gerente que queria agradecer pessoalmente à equipe pela atenção e verificar se haviam achado uma pulseira que supostamente perdi naquela noite. Era só uma desculpa, claro. O que eu buscava ali era muito mais precioso do que qualquer bijuteria. Buscava respostas. O salão estava vazio, o som ambiente era suave, e o cheiro de grãos moídos recém-passados me trouxe de volta ao instante em que ouvi o sussurro. Fui conduzida até os fundos, onde ficava a cozinha e o depósito. Aproveitei que a gerente me deixou sozinha por um momento e passei os olhos pelo ambiente, como quem apenas admira. Havia um pequeno balcão de madeira onde a máquina de café industrial repousava. Algo me chamou a atenção ali. Uma fresta entre a parede e o balcão parecia esconder um papel dobrado, amarelado nas bordas. Meu coração disparou. Estendi a mão com cuidado e puxei. O bilhete estava úmido, como se tivesse sido esquecido por acaso ou deixado de propósito. Era curto, mas devastador. A letra era da minha mãe, inconfundível. As palavras estavam meio borradas, mas consegui entender quase tudo. É melhor assim, enquanto ninguém desconfia. Você sabe o que fazer. A assinatura era apenas uma inicial, M. A caligrafia era ligeiramente tremida, como se tivesse sido escrita com pressa ou nervosismo. Guardei o papel na bolsa sem pensar 2 vezes. Voltei para casa com a cabeça fervendo. A quem ela se dirigia ali? Ao meu irmão? A outro homem? A frase reforçava a sensação de segredo, de plano oculto. Enquanto ninguém desconfia, o mesmo tom do sussurro da festa. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltava a imagem completa. Sentei no sofá com o bilhete nas mãos, lendo e relendo como se as palavras pudessem se transformar diante dos meus olhos. Naquela noite, liguei para minha mãe, tentando soar casual. Disse que sonhei com meu pai, que estava com saudades, que queria conversar. Ela foi doce, como sempre, mas algo na voz dela parecia distante. Perguntei o que ela fazia naquela hora. Respondeu que estava vendo televisão sozinha, mas ao fundo ouvi um som abafado, como tilintar de talheres. Não mencionei, apenas guardei o detalhe para depois. Resolvi arriscar mais. Liguei também para meu irmão. Ele atendeu com a voz baixa, como se estivesse num lugar onde não podia falar muito alto. Quando perguntei onde ele estava, hesitou. Disse que tinha saído para jantar com colegas do trabalho. Mas o som de fundo era o mesmo, tilintar de talheres, uma televisão ao longe, e o mesmo tipo de silêncio que envolve uma mentira mal construída. Desliguei com o coração apertado. Guardei o bilhete numa caixa antiga de joias, junto com outras lembranças importantes. Sentia que aquele pedaço de papel era a chave de algo maior, algo que eu ainda não estava preparada para enfrentar. O que mais me incomodava não era o conteúdo em si, mas o fato de ter sido escondido. Quem o escreveu sabia que precisava esconder, e quem o recebeu sabia exatamente o que fazer. Mas o que? No dia seguinte, fui até a casa da minha mãe com a desculpa de levar pão fresco. Quando entrei, notei que havia 2 canecas sobre a mesa e pratos ainda com migalhas de pão e manteiga. Ela tentou esconder, mas não deu tempo.
Fiquei parada ali, encarando a mesa posta para dois, enquanto ela inventava que uma vizinha tinha passado para tomar café. Não confrontei. Apenas sorri e disse que entendia. Mas por dentro, a certeza crescia. Alguém estava dormindo ali. Alguém que ela não queria que eu soubesse. E esse alguém estava cada vez mais próximo de mim, talvez mais do que eu jamais imaginei. Era uma manhã fria de quarta-feira quando senti algo estranho ao entrar em casa. O cheiro. Um perfume masculino conhecido, marcante, mas que não era comum ali. Meus sentidos captaram de imediato, não era qualquer fragrância. Era aquele mesmo perfume amadeirado que meu irmão usava há anos, um cheiro que grudava na memória como uma música antiga. Parei na porta da sala tentando entender. Eu morava sozinha. Ninguém mais tinha chave. Ninguém, além dela. Fui até o corredor e senti o aroma ainda mais forte perto do meu quarto. A porta entreaberta, o tapete ligeiramente fora do lugar e uma das cortinas mal puxadas. Algo havia sido movido, usado. Como se alguém tivesse passado por ali, alguém cuidadoso, mas não o suficiente. Toquei nos lençóis da cama. Ainda estavam quentes. Um arrepio percorreu minha nuca. Não havia dúvida, alguém tinha estado ali há pouco tempo. Na cozinha, vi 2 xícaras na pia. Uma com batom vermelho na borda e outra com marcas de café recém-tomado. Meus olhos se fixaram na de batom. Aquela cor era inconfundível. Minha mãe só usava aquele tom de vermelho fechado em dias especiais. Comecei a reconstruir mentalmente o cenário. Ela tinha estado ali. E não estava sozinha. A presença dele era tão evidente quanto o cheiro que ainda impregnava o ar. Liguei para minha mãe naquele instante. Falei casualmente e perguntei o que fazia, e ela respondeu que estava em casa, descansando. A voz estava calma, quase serena. Mas havia algo, uma leve hesitação antes de cada resposta. Quando perguntei se ela tinha passado por minha casa, disse que não via necessidade. E ali naquele momento tive certeza de que ela estava mentindo. Mais uma vez. A dúvida agora tomava um novo formato. Ela teria levado meu irmão à minha casa? Para quê? Por quê? A ideia me corroía por dentro. Não conseguia pensar em outro motivo plausível que não envolvesse um tipo de intimidade que eu não queria admitir. O que 2 adultos, sozinhos, fariam em minha casa sem me avisar, deixando marcas de presença tão evidentes? O cenário era desconcertante demais para ser ignorado. Comecei a desconfiar até dos meus próprios passos. Revi mentalmente cada vez que deixei a chave reserva com minha mãe. Cada ocasião em que ela esteve ali sozinha. Cada detalhe que antes me parecia corriqueiro e agora ganhava um peso estranho. Talvez eles usassem minha casa como refúgio, como ponto neutro. Um lugar onde podiam ser vistos juntos sem levantar suspeitas, ao menos até agora. Passei a dormir mal. O cheiro dele parecia voltar sempre que apagava a luz. Uma lembrança física que me fazia reviver tudo, como se a casa estivesse tentando me avisar, me contar segredos pelas frestas da porta e pelas sombras da madrugada. E o mais doloroso era saber que não era mais apenas desconfiança. Era quase certeza. E com ela vinha a traição. Na semana seguinte, minha mãe apareceu de surpresa com uma torta de maçã, como se nada estivesse acontecendo. Sorria, falava das flores do jardim e da novela. Eu a observava em silêncio, tentando encontrar vestígios de culpa em seus olhos. Mas ela era boa demais em disfarçar, ou talvez já não visse o que fazia como errado. Talvez para ela aquilo já fosse normal. E foi nessa visita que percebi algo ainda mais perturbador. O perfume dele agora estava nela. Como se ela o carregasse na pele, no pescoço, na roupa. E nesse momento entendi que o que me esperava adiante seria ainda mais difícil de aceitar. E talvez impossível de perdoar. Era fim de tarde quando passei pela casa da minha mãe sem avisar, como andava fazendo ultimamente. A intenção era simples, observar. Não queria confrontos ainda. Só precisava de mais uma peça para completar o quebra-cabeça. Ela estava no quintal, conversando com alguém. A janela da cozinha estava entreaberta, e o som das vozes chegava até mim, abafado pelo vento suave daquele fim de primavera. Reconheci a voz dela de imediato. A outra, grave, era a dele, meu irmão. Fiquei parada ali, encostada no muro lateral, como quem procura algo no chão. Disfarcei por alguns segundos, até que uma frase me fez congelar. Você sabe que isso não vai ficar escondido por muito tempo, disse minha mãe num tom tenso, quase sussurrado. Meu irmão respondeu rápido, mas baixo demais para eu entender. Era claro que havia algo urgente sendo discutido, algo que ambos temiam ser descoberto. A conversa parou abruptamente quando ela me viu pela janela.
A expressão de susto no rosto dela foi imediata, como se eu tivesse invadido algo sagrado. Meu irmão surgiu logo depois com um sorriso ensaiado, perguntando se eu precisava de algo. Inventei qualquer desculpa, disse que tinha passado para deixar um livro que ela tinha me pedido. Nenhum dos dois disfarçou bem. Estavam nervosos e inquietos. O clima mudou completamente. Ficamos alguns minutos sentados na varanda, fingindo normalidade. Minha mãe ofereceu café, mas ninguém parecia interessado em saborear nada. O tempo todo trocavam olhares silenciosos, como se dissessem coisas que eu não podia ouvir. Como se estivessem decidindo, ali mesmo, o que esconder e o que me deixar perceber. Eu observava calada cada movimento. Cada pequeno gesto era um sinal, e eu começava a decifrá-los um a um. Meu irmão se despediu logo, dizendo que tinha um compromisso. Mas o jeito como ele tocou no ombro dela ao sair, leve, cuidadoso, quase carinhoso demais, não era o gesto típico de um filho com a mãe. Era algo mais íntimo, mais tenso. Depois que ele se foi, minha mãe tentou mudar de assunto, falou das plantas, das vizinhas, do tempo. Mas a voz estava distante, como se a mente estivesse presa naquilo que eu quase ouvirá por completo. A imagem dos dois no quintal, falando como cúmplices, me perseguiu por dias. Aquela frase, não vai ficar escondido por muito tempo, ainda ecoava nos meus ouvidos. O que não ficaria escondido? Por quê? E principalmente do que exatamente eles estavam falando? A cada dia as perguntas se acumulavam. Mas eu já não buscava respostas por curiosidade. Eu buscava por proteção. Eu precisava saber a verdade antes que ela me atropelasse. Uma parte de mim ainda resistia a acreditar no pior. Queria pensar que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, da solidão, ou talvez de um ciúme mal disfarçado. Mas outra parte, a que via o perfume dele em minha casa, o bilhete escondido, os olhares cúmplices, essa parte já sabia a resposta. E essa resposta me queimava por dentro como uma chama que se recusa a apagar. Naquela noite, deitada sozinha na escuridão, tomei uma decisão. Eu não esperaria mais. A próxima vez que os dois estivessem juntos, eu falaria, enfrentaria os dois. Porque por mais dolorosa que fosse a verdade, nada era pior do que viver presa nessa névoa de mentiras e suspeitas. Tudo começou com uma simples ausência. Minha mãe não apareceu no almoço de domingo, como fazia há anos. Nem avisou, nem respondeu às mensagens. Era uma tradição entre nós. Domingo, ao meio-dia, ela surgia com pão fresco, alguma sobremesa e histórias do bairro. Mas naquela manhã, o silêncio dela já gritava. Liguei várias vezes. O celular tocava, mas caía na caixa postal. O dia foi passando, e minha ansiedade crescendo como uma tempestade que não chega, mas nunca para de ameaçar. À noite, já preocupada, fui até a casa dela. Luzes apagadas, portão trancado. Chamei, bati e esperei. Nada. Vizinhos disseram que a viram sair na noite anterior, bem arrumada, de salto e batom forte. Mas ninguém a viu voltar. Disse que ia resolver algo rápido. E foi sozinha. O coração apertou. Aquilo não era comum. Nem ela sumir, nem se arrumar daquele jeito sem motivo aparente. Foi então que pensei no meu irmão. Liguei para ele, tentando soar despreocupada. Perguntei se tinha notícias dela. Ele hesitou um pouco antes de responder. Disse que não havia desde a sexta. Agradeceu por avisar e prometeu ligar se soubesse de algo. Mas havia algo estranho no tom da voz dele, uma calma forçada, como quem já sabia a resposta e só fingia preocupação. Resolvi ir até o prédio onde ele morava. Precisava tirar a dúvida que me sufocava desde a festa. Cheguei perto das 11 da noite. Fiquei no carro, observando. As luzes do apartamento dele estavam acesas. Esperei meia hora. E foi aí que tudo se confirmou. Minha mãe apareceu na janela da sala. Abriu a cortina, olhou para fora e depois desapareceu novamente. Fiquei ali imóvel, com o coração batendo no ritmo do impossível. Ela estava lá, com ele. Depois de mentir para mim, depois de sumir o dia todo. E o pior, com um ar de quem pertencia àquele lugar. Voltei para casa devastada. Já não era mais sobre suposições, nem sobre pequenos sinais. Aquela imagem dela na janela era real, concreta, e carregava mais verdades do que qualquer explicação que ela pudesse me dar. Dormi mal, acordando várias vezes, sonhando com conversas que nunca aconteceram e com perguntas que pareciam não ter fim. Por que eles faziam isso? Por que justo comigo? Na manhã seguinte, ela finalmente me mandou mensagem. Disse que havia dormido na casa de uma amiga do trabalho que passou mal, pediu desculpas. Disse que se esqueceu de avisar. Fiquei olhando para a tela do celular, sem responder. Sabia que era mentira. E pior, ela sabia que eu sabia. E mesmo assim insistia em manter a fachada. Aquilo me feriu mais do que qualquer confissão.
No grupo da família, ela ainda teve o cuidado de comentar casualmente que a noite anterior foi puxada. Tentando reforçar a mentira com um toque de humor, meu irmão reagiu com um emoji de risada. Um gesto simples, banal para qualquer um que visse de fora. Mas para mim, aquilo era como uma confirmação. Um jogo silencioso entre eles, mantido à base de códigos que só os dois entendiam. O resto da semana seguiu em um silêncio ensurdecedor. Nenhum dos dois tocou no assunto. Ninguém comentou sobre a ausência dela no almoço, nem sobre a desculpa esfarrapada. Mas eu sabia. Eu via nos detalhes, nas mensagens frias, no cuidado exagerado com as palavras. O segredo deles estava ali, entre nós, feito uma terceira presença invisível, mas esmagadora. E eu, no centro disso tudo, já não sabia mais o que era dor, o que era raiva ou o que era só desilusão. A chuva começou no fim da tarde, grossa, insistente, como se o céu finalmente resolvesse desabar tudo que estava segurando há dias. Eu também estava à beira de um rompimento. A imagem da minha mãe na janela do apartamento do meu irmão me perseguia sem trégua. A mentira descarada, o silêncio cúmplice, a frieza dos dois, tudo isso formava um peso que meu peito já não suportava mais carregar. Naquela noite decidi ir até ela. Chega de dúvidas. Chega de fingir que não via. Cheguei à casa dela encharcada, o guarda-chuva havia virado do avesso com o vento forte. Ela abriu a porta com surpresa, mas não disse nada. Apenas me olhou por longos segundos antes de dar espaço para eu entrar. A casa estava aquecida com cheiro de bolo de cenoura no ar. Tudo tão tranquilo por fora, mas por dentro, cada canto parecia esconder uma tensão que eu agora não tinha mais forças para ignorar. Sentei-me no sofá, respirei fundo e fui direto ao ponto. Perguntei onde ela havia dormido no domingo. Ela sorriu fraco e disse o mesmo de sempre, na casa da amiga. Quando revelei que a vi na janela do apartamento do meu irmão, o sorriso se desfez. Os olhos dela desviaram dos meus. O silêncio que se seguiu durou mais do que qualquer resposta. Finalmente ela se levantou, foi até a janela e ficou ali olhando a chuva. Não negou, nem confirmou. Apenas disse, eu nunca quis que você soubesse assim. Aquela frase me quebrou. Não havia mais como voltar. Pedi que ela fosse clara, que me dissesse a verdade de uma vez por todas. E foi ali, diante do barulho da chuva e das luzes oscilando, que ela revelou que sempre esteve nas entrelinhas. Disse que depois da morte do meu pai, ficou muito só, e que meu irmão foi se tornando mais presente, mais cuidadoso, mais íntimo do que devia. Foi acontecendo, e a gente não teve coragem de parar. Meu corpo ficou imóvel. Eu ouvia, mas era como se estivesse fora de mim. Ela falava com uma serenidade dolorosa, como quem já havia feito as pazes com o próprio erro. Eu não planejei, mas também não soube evitar. Contou que aquilo vinha de anos, de idas e vindas, de promessas e recuos. Nunca com o objetivo de me ferir, mas sempre com a certeza de que seria imperdoável. A gente se escondeu até onde pôde, disse, com a voz embargada. Chorei ali mesmo, sentada no sofá onde tantas vezes ela me acolheu. Agora era ela quem me feria com a faca mais afiada de todas. A traição não era só dela, era dele também, meu irmão. Aquele que deveria me proteger. Perguntei como puderam fazer isso comigo. Ela chorou também. Disse que o amor, às vezes, é um erro que não conseguimos impedir. Que o coração nem sempre respeita os limites da moral. Mas que se pudesse voltar atrás, teria escolhido outro caminho. A chuva continuava forte, como se lavasse não apenas o telhado da casa, mas toda a farsa construída ao longo dos anos. Perguntei se ele sentia o mesmo. Ela apenas assentiu, enxugando os olhos com as costas das mãos. Mas ele tem mais medo que eu. Sempre teve. E naquele instante percebi que não ouvir dele seria uma escolha dele mesmo, que cabia a mim buscar essa segunda parte da história. Saí de lá sem dizer adeus. A verdade havia sido dita, mas o buraco que ela deixou em mim ainda estava aberto, latejando. Agora, eu precisava ouvir meu irmão, porque uma parte de mim ainda queria entender como ele foi capaz, e porque no fundo eu ainda não acreditava que tudo aquilo era real. Demorei 2 dias para procurar meu irmão. Não sabia como começar, nem o que esperar. O confronto com minha mãe havia deixado cicatrizes profundas, mas era com ele que a ferida ainda sangrava. Precisava encará-lo, não apenas para ouvir sua parte, mas para entender em que momento ele deixou de ser meu irmão para se tornar cúmplice de um segredo tão doloroso. Encontrei-o no trabalho, numa tarde de céu cinzento e ar abafado, como se a cidade também estivesse à beira de um colapso emocional. Ele me recebeu com um sorriso tímido, como quem já sabia que não haveria conversa leve. Pedi que saíssemos para caminhar. Precisava de ar, espaço, tempo para medir minhas palavras.
Andamos por um parque próximo, em silêncio, até que parei, respirei fundo e fui direta, ela me contou. Os olhos dele, tão parecidos com os meus, se abaixaram imediatamente. Não perguntou o quê, não fingiu surpresa. Apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, como quem carrega um fardo antigo e, enfim, se permite soltar um pouco do peso. Disse que tentou evitar desde o começo. Que tudo começou com carinhos inocentes, conversas íntimas demais para uma mãe e um filho. Que se sentia confuso, culpado, mas ao mesmo tempo acolhido, necessário. Depois que o pai morreu, era como se só eu pudesse preencher aquele espaço. Mas não era só sobre ela, eu também permiti. O tom da voz era baixo, e não havia justificativas. Apenas constatações doloridas de uma história que cresceu no silêncio. Perguntei se ele me amava. Ele disse que sim, e que talvez justamente por isso tenha tentado esconder tudo. Não é o tipo de coisa que se explica. Só se carrega. Disse que muitas vezes quis contar, que pensou em se afastar, mas que a rotina, o medo e, acima de tudo, o desejo estranho de proteger aquela relação o mantiveram preso. Eu sabia que quando você descobrisse, tudo mudaria. E mudou. Ficamos ali, sentados num banco de madeira sob uma árvore com folhas amareladas. O mundo parecia quieto, como se o tempo tivesse desacelerado para nos ouvir. Disse a ele que não sabia como seguir dali. Que não o odiava, mas também não sabia se poderia olhar para ele da mesma forma. Vocês destruíram uma parte de mim que era feita de confiança. E reconstruir isso, talvez leve mais do que tempo. Ele apenas ouviu sem se defender, como se soubesse que já não havia espaço para justificativas. A única coisa que pediu foi que eu não deixasse aquele erro definir quem ele era. Foi um caminho errado, sim, mas em algum momento parecia ser o único que tínhamos. E agora, o preço chegou. Nos despedimos com um abraço contido, mais frio do que fraterno, mais respeitoso do que afetuoso. Um gesto que selava o fim de uma fase ou talvez, o começo de um silêncio necessário. Voltei para casa leve e pesada ao mesmo tempo. Leve por finalmente ter ouvido tudo. Pesada por saber que aquilo não sairia de mim tão cedo. Passei os dias seguintes sem falar com nenhum dos dois. Sabia que eles continuavam se vendo, mas também sabia que agora, com a verdade exposta, nada mais seria como antes. Entre nós, havia um muro invisível feito de segredos, escolhas e feridas abertas. E o que fazemos com o que sabemos? Eu escolhi o silêncio. Não por fraqueza, mas por proteção. Eles que lidem com as consequências da escolha deles. Eu, por minha vez, decidi seguir com a minha história mais amarga, talvez, mas também mais lúcida. Porque às vezes a maturidade não está em perdoar, mas em saber a hora de se afastar.